nossa aula 2 de auriculoterapia, nosso segundo slide. Vamos começar falando, né, sobre agora os pontos de toda a medicina tradicional chinesa que a gente falou. Agora a gente vai encontrar esses pontos na própria medicina, na própria orelha. Todos os pontos que a gente viu dos meridianos, agora a gente vai ver nos nervinhos da orelha. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o slide aqui. Então, vamos lá. A correlação dos pontos da auriculares, né? Vamos correlacionar agora os pontos com os pontos que nós temos no nosso corpo. Primeiro, nós vamos começar com a hélix, que contém pontos relacionados aos órgãos genitais externos. Como aquele vídeo que eu mandei para vocês na semana passada, vocês vão começar a lembrar dos outros pontos que a gente vai ver que estão na hélix. Então, vamos lá. Na raiz da hélix, então toda a hélix, né? Raiz da hélix vai ficar aqui dentro, que é o sistema digestivo e o diafragma, vai ser aqui no finalzinho, né? E daí é a hélix. A antihélix, que vai ficar por dentro aqui, que corresponde à coluna, as vértebras, tronco, pescoço, abdômen, tireoide, mamas e tórax. A cruz superior da antihélix, então, corresponde aos membros inferiores, pé, tornozelo, joelho, cóccix e quadril. Então, lembrando que aqui nós temos uma orelha com um nenezinho de ponta cabeça, que já foi explicado no outro slide, na aula 1. Então, cabecinha, o tronco e toda a parte de pezinho, joelho, calcanhar, vocês vão ver todo nessa parte aqui. Então, na cruz superior da antihélix, essa parte aqui, vai corresponder aos membros inferiores, pé, tornozelo, joelho, cóccix e quadril. Tudo nessa parte aqui. Cruz inferior da antihélix para baixo, né? Um pouquinho para baixo da superior, corresponde à região glútea, nervo ciático e ponto sintomático. Muitas vezes você vai encontrar clientes que vão falar, quero uma massagem relaxante, porque eu tô com um problema no meu nervo ciático. Aí você já pede para essa pessoa, quer que coloque uma sementinha, uma agulhinha no ponto do nervo ciático para ver se te ajuda? Então, você já vai vendendo o teu trabalho de auriculoterapeuta junto com a massagem que você vai fazer para essa cliente. Aí temos a fossa triangular, né, que corresponde ao sistema reprodutor do ponto Shenmen, que numa aula prática nossa, a gente falou sobre o ponto Shenmen. Então, vai estar aqui assim, vai ser difícil mostrar para vocês, mas vai ser aqui assim, na orelha, mais para frente a gente vai vendo nas figuras. Fossa escafoide, essa fossa interna aqui grande, né, que fica entre a hélix e a antihélix, que corresponde aos membros superiores, dedo, punho, cotovelo e ombro. O trago, que vai ser a parte de baixo, que vai ser a ponta do nariz, a suprarrenal e a dos vícios. Incisura do supertrago corresponde ao ponto da boca, supertrago aqui dentro, então, trago, supertrago dentro. E o antitrago, que corresponde à cabeça, a parte de baixo aqui, que corresponde à cabeça, a fronte, o tronco cerebral, o córtex e o sistema nervoso geral. A incisura do intertrago, que corresponde às glândulas endócrinas, ovário e testículos, vai ser agora mais quase no meio da orelha, vamos ver na frente, e aí o lóbulo, que é essa partinha onde a gente põe o brinco, né, que corresponde à face, olhos, maxilar, mandíbula, cavidade oral, as amígdalas, né, as amígdalas que você tem aqui, você vai encontrar aqui, língua e dentes. Concha cimba, que corresponde a todos os órgãos do abdômen.
concha cava, que corresponde a todos os órgãos da região torácica. Então, as estruturas anatômicas do pavilhão auricular. Então, agora nós vamos ver a parte anatômica. A parte da vascularização, onde você vai encontrar mais veias na tua orelha. Então, as principais artérias que fazem a irrigação da orelha procedem da artéria temporal, superficial e da artéria auricular posterior. A artéria temporal superficial ramifica-se para a frente do conduto auditivo externo em 3 ramos: superior, médio, inferior, as quais irrigam fundamentalmente a face anterior da aurícula. A artéria auricular posterior irriga principalmente a parte superior da aurícula. Então, abaixo, a parte de baixo anterior e a parte de cima superior. Os vasos linfáticos. Então, nós temos todos os linfos que a gente tem no corpo, a gente vai ter na orelha também. Então, esses partem da região anterior da hélix, anterior, aqui parte de trás, e do trago procedente do gânglio pré-auricular. Os da face anterior do pavilhão auricular e os que nascem em sua face posterior da região da concha. São procedentes dos gânglios mastoides, parótidas e subestermastoides. Então, quando a gente começar a fazer as aulas práticas de massagem, e aí a gente vai ver a shiatsu e daí a gente vai ver que a parte de conchas, pedras quentes. Então, com todos eles, vocês podem usar também nas pontas da auriculoterapia. Com as pedras, você consegue fazer toda a parte da hélix, da anti-hélix. Essa parte dos linfos aqui, você consegue fazer com as pedras, com a concha também. Com o bambu, a gente não consegue, mas com a concha e com as pedras a gente consegue, com as velas quentes também a gente consegue. Então, a gente não vai ficar só no corpo da cliente, nós vamos mexer também, além dos meridianos, a gente vai mexer nos aurículos também da orelha. Aqui tá uma imagem, né? Uma figura onde mostra essas artérias temporal superficial e a artéria auricular posterior. Então, isso é a parte da frente da orelha e a parte de trás da orelha. Músculos. Músculo maior da hélix estende-se verticalmente sobre a parte anterior da hélix. Músculo menor da hélix situa-se sobre o bordo livre da raiz da hélix. Músculos transverso e oblíquo situa-se na face interna do pavilhão auricular e estende-se desde a concha até as cavidades determinadas pela fossa escafoide. Então, aqui tá uma figura onde que mostra bem, né, a hélix menor, que vai ser essa parte ali, a maior, o auricular anterior, o trago, né, que é essa partezinha aqui, o antitrago, que vai estar mais para dentro daqui, aí na parte externa, as cartilagens, a auricular superior aqui em cima, o oblíquo, que vai ficar bem, quando a gente põe assim, às vezes até a cliente grita quando a gente mexe ali, às vezes ela tá com problema na coluna, então quando você vai apertar ali, ela vai sentir dor. Hoje eu tô com quase, bem dizer, sem dor no meu corpo. Apertei vários pontos da minha orelha e não encontrei nenhum pontinho doído. E a auricular posterior, né, ainda atrás da orelha, que você vai ver onde tem mais músculos, né? Então, a gente está vendo a parte dos músculos do pavilhão auricular. Então, onde tá essas manchas mais escuras são os músculos. São áreas onde você vai encontrar mais dores em pessoas mais doloridas, até numa massagem. Quando você tocar, quando você começar a fazer massagem relaxante no corpo dessa cliente, que você começar a mexer, né? Começa a mexer, puxar, você já vai começar a ver se ela tá com dor ou não tá com dor no corpo. Aí você já procura fazer uma massagem auricular nela, sentindo os pontos, ela vai dizer, então, você já vai saber
que você vai mexer mais no joelho, vai pegar mais na parte das costas, e assim a gente vai vendo como essa cliente, como eu digo sempre, a nossa cliente, ela tem que ser tratada de forma com que ela nunca esqueça do nosso procedimento. Então, o nosso procedimento, meu, né, e o de vocês, ele precisa ser um procedimento único. Então, pela auriculoterapia, vocês também conseguem, pelos pontos da medicina tradicional chinesa também. Intervasão. Então, no pavilhão auricular, possuímos nervos cranianos e nervos espinhais. Os nervos espinhais incluem o nervo auricular maior e o nervo occipital menor. Os nervos cerebrais incluem o nervo auriculotemporal e o nervo vago. O nervo aurículo maior origina-se no segundo e terceiro pares do plexo cervical, passando por trás do músculo esternocleidomastoide até atingir a orelha, onde divide em dois ramos. Então, frente e trás. Nervo occipital menor também se origina no segundo e o terceiro pares do plexo cervical, ou seja, né, aqui atrás, na parte da nossa cervical, sobe por trás do músculo esternocleidomastoide até atingir a raiz da hélix. Então, vai subir, 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 subir. Entra ali dentro da orelha, raiz da hélix. Abrange parte superior, anterior, posterior da aurícula. Nervos auriculotemporal. Procede do ramo inferior do trigêmeo e ocorre para a face, trigêmeo, corre para a face, superior para o pavilhão auricular, dividindo-se em ramos que irão inervar a parede anterior do conduto auditivo externo. O trago, o lado superior da raiz da hélix e até a fossa triangular. Lembrando que ali na fossa triangular encontra-se o ponto Shemen, que nós vamos falar sobre ele, um dos pontos mais importantes da auriculoterapia. Nervo vago, sai um ramo do nervo vago que se une com o nervo glossofornígeo e com fibras do nervo facial que penetram na orelha, abrange a concha cava, a raiz da hélix, estendendo-se até a fossa escafoide. Aqui está o desenho, ramo trigêmeo, então vai ver ali no ramo trigêmeo, o glossofaríngeo, que você vai ver que é a partinha mais externa, o facial, também aqui perto do lóbulo, o vago também. Então, é toda essa ramificação ali, occipital menor, auricular maior. Então, todas as veinhas que vocês vão vendo, elas têm nome. E esses são os nomes que estão aí nessa figura. Aqui vai mostrar o occipital menor, que vai ficar aqui. O auricular maior, um pouquinho para baixo. O ramo trigênio, que a gente vai pegar aqui dentro e vai ver o ramo trigênio. O glossofaríngeo, que vai pegar essa parte aqui, ó, né, que a gente pegou lá de trás, veio, encontrou os três aqui, que é o facial, o vago e o glossofaríngeo. Peguem com o dedo de vocês e já vão sentindo essas partes, né? Aí vocês já vão entendendo aonde está isso. Quando vocês forem mexer na cliente, né? Vocês já sabem onde estão as partes. Aí a parte de trás também, vocês vão encontrar também o glossofaríngeo bem aqui nesse gordo duro da orelha atrás, né? A facial e o vago. Aqui tem também toda a explicação nessa figura. O ramo anterior da artéria temporal superficial, ramo anterior da aurículo temporal, e assim todos os outros que a gente já viu, mas agora ela está num desenho só. Então, agora, quais as localizações e funções dos pontos auriculares? Esses são os pontos, a gente viu toda a parte vascular, a gente viu toda a parte de como teve início a auriculoterapia, agora a gente vai para os pontos da auriculoterapia. Então, agora a gente vai localizar esses pontos. No lóbulo, nós vamos encontrar 11 pontos. Então, vamos falar sobre eles agora.
Para facilitar a localização dos pontos no lóbulo da orelha, dividimos o mesmo em 9 quadrantes, seriam 9 zonas, começando a enumerar desde a incisura do intertrago, e segundo, uma ordem de localização de dentro para fora, de cima para baixo. Então, vamos começar pelo ponto 1, bem aqui no cantinho. Se a gente voltar aqui no primeiro desenho, vamos ver que ele vai estar aqui, quase encostando no rosto. Ponto 1. Localização, está localizada no centro da primeira zona do lóbulo. Função, tratamento das odontalgias, periodontites e exodontia de superiores. Então, parte dentária, né? Ponto língua 4, que vai ser o número 4. Então, vai estar bem no meio. 1, 2, 3, 4, bem no meio. Localização, está localizado no centro da segunda zona do lóbulo. Função, tratamento de afecções da língua, glossite, fissura, úlceras, infecções e outros distúrbios das mesmas. Ponto paladar inferior ou assoalho bucal 2. Um pouco do lado 1 aqui, o 2 aqui. O 4 está um pouco para baixo, o 2 um pouco mais para cima. Localização, dividimos a segunda zona do lóbulo em outras 3 zonas horizontais, e ponto está no início da primeira zona superior. Função, tratamento das afecções inflamatórias dos lábios, como também da cavidade bucal e da neuralgias do trigêmeo. Então, assim, eu tô com alguma afta, né, que sai aquelas bolinhas. E se você achar bem direitinho esse ponto e colocar, você vai ajudar, né, nas aftas, nesse pontinho. Ponto paladar superior 3. Localização se dividem na segunda zona do lóbulo. Então, ela vai estar mais quase aqui, aqui mais ou menos, um pouquinho mais para cá, estaria o 5. Ela um pouquinho mais para cá. Outras 3 zonas horizontais, o ponto está no final da terceira zona, função, as mesmas funções do ponto anterior. Ponto maxilar 5, que vai ser esse aqui mais do canto do final do lóbulo, maxilar, está localizado no centro da terceira zona do lóbulo, função tratamento da odontologia, subluxação da articulação temporomandibular e neuralgias do trigênio. Tem muita gente que tem, né, dor aqui no trigênio. Eu até, numa aula prática com vocês, a gente mexeu aqui, que vocês sentiram um azedinho embaixo do lóbulo aqui. Então, é a parte dos trigênios. Um pouquinho mais pro lado, tá, né, subindo para cá, tá o ponto 5. Ponto lóbulo anterior, neurastênia ou neuralgia 7. Localização está localizada no centro da quarta zona, um pouco para baixo, do lóbulo. Função, neurastenia, neuralgia, dores orofaciais e transtornos do sono. Então, é um ponto que sempre que alguma cliente falar sobre não está dormindo bem, que está aqui, ou está dormindo bem, daí você vai colocar essa sementinha ou agulha, e no lugar de sedar, você vai, eu sempre esqueci o nome, mas você vai anti-horário, você vai horário, né, para dar um pouquinho mais de pique para essa pessoa, ou senão, você tá com falta de sono, você vai anti-horário, se for a agulha de acupuntura, e se for a semente, você pode deixar por 5 dias ali. Ponto olho 8. Localização, está localizado no centro da quinta zona, bem no centro. A maioria das vezes, a gente, um pouquinho para cima ali, as pessoas acabam colocando brinco, né, na criança, e acaba abrindo esse ponto, instigando. Então, às vezes, a criança tem problema de glaucoma,
de ceratite, de ametropia, conjuntivite, muito, é porque o brinco pegou essa parte. Então, é bom que se tire esse brinco, né, para que ele não fique sempre com problemas. Função usado para tratar qualquer distúrbio oftalmológico, entre eles a conjuntivite, ametropia, glaucoma, ceratite, entre outras, além de atuar em casos de paralisia facial. Ponto ouvido interno, número 9, finalzinho aqui, localização no centro da sexta zona do lóbulo. Função usada no tratamento de distúrbios correspondentes à área, hipocausia, otite, vertigens, labirintites e zumbidos. Eu tenho que colocar esse pontinho, porque eu não estou muito boa da minha labirintite. Se eu tivesse tudo aqui em casa, eu já ia colocar, mas amanhã eu vou colocar lá na clínica. Ponto face 11, um pouquinho, bem no meio, do 8 ou 9, um pouquinho para cima. Mas ele vai pegar o 3 também, tá? Então, ele é grandinho. Localização compreende a área do centro da quinta zona até o centro da sexta zona do lóbulo. Função, dores orofaciais, paralisia facial, acne, tratamentos estéticos da face. Isso é um ponto muito importante para vocês. Já falar, se a pessoa está com muita acne, procurar esse pontinho que vai ficar ali bem no meio desse X ali e oferecer para cliente. Eu uso muito esse ponto, porque eu tinha muitas, quem conhece das meninas aí, sabe que eu tinha muitas rugas, e depois que eu comecei a fazer o uso desse pontinho, e claro, no tratamento das meninas, as minhas rugas diminuíram bastante. Então, eu tenho ainda, porque eu sou rio com o olho, mas bem menos, né, a gente tá aí bastante tempo já quase sem tratamento, poderia até ter voltado, mas eu ainda continuo usando meu pontinho ali, me ajuda muito. Minha pele ficou mais bonita. Então, aqui nesse mapinho, né, a gente vai ter o mapa e a legenda. Eu já quero que vocês vão prestando atenção, porque esse vai ser o exercício de vocês para a próxima semana. Vocês vão legendar essas figuras e explicar quais são as suas funções. Então, aqui nós vamos começar agora com o antitrago, que é um outro pedaço, uma parte um pouquinho mais para cima do lóbulo. Ponto parótida. Localização da ápice do antitrago, né? Ápice do antitrago. Função, utilizado no tratamento de parodotite, dermatites neurogênicas, dermatites em geral e doenças cutâneas e de mucosa bucal. Então, vai estar ali o primeiro pontinho, que vai ser o ponto parótida. Vai estar no... desculpa. Vai estar ali, saindo da raiz da hélix. Ponto Pinchuan, número 2, ali. No ápice do antitrago, 2 milímetros lateral e posterior ao ponto da parótida. Então, tem 2 milímetros para baixo, é o Pinchuan. Função, tratamento de asmas, bronquite, dispneia, alergias respiratórias. Muito bom esse ponto. Ponto temporal ou Taiyuan, 3. No oposto do 1. Localizado no lado externo do antitrago, para baixo, mais abaixo do ponto asma, no centro da linha em forma de arco, traçado por bordô superior ou bordô inferior do antitrago. Então, bordô superior, bordô inferior do antitrago, ele está bem na mesma direção do ponto 1. Função, cefaleia, enxaquecas, analgésicos, pode se associar ainda ao tratamento de visão e audição. Esse é um ponto também que eu usei muito para enxaqueca. E foi muito bom. Porque hoje eu não sei mais o que é a dor de cabeça. Ponto fronte 4.
localizado no lado externo do antitrago, na extremidade anterior do inferior do mesmo. Então, o 3 está aqui, um pouquinho mais por baixo está o 4, coisa de uns 4 milímetros para baixo. Função: fortalece e estimula a mente, casos de falta de concentração, sonolência, hipertensão arterial e ainda atua como analgésico para cefaleias e origem frontal. Também é um ponto muito bom, usei ele muito quando eu estava na faculdade. Hoje eu parei um pouquinho porque eu estou usando mais os pontos da estética. Nossa, desculpa, meninas. E também, usando também o ponto da parte da boca, estou usando também muito ponto que a gente vai ver depois sobre a ansiedade. E eu tinha um problema no joelho, então usei muito tempo ponto do joelho. Então, assim, hoje vocês não vão me ver sem nas terça-feiras, que é justamente os dias que eu tiro para amanhã colocar de novo. Mas vocês vão começar a me ver mais quando eu começar a dar aula, que daí eu vou trocar para vocês também vendo, né, os pontos, e daí a gente começa a trocar uma na outra. Para vocês pegando mais prática, né? Ponto occipital 5, localização. Localizado no externo do antitrago, exterminado posterior e superior da linha traçada em forma de arco. Então, um pouquinho mais para cima da 3, pro lado, a gente fala um pouquinho pro lado de, assim, mais aqui, tá? Dentro da orelha, mas quase aqui vocês vão sentir tipo uma fissurinha ali, uma quebradinha ali. Função: vertigem, sedativos usados em convulsões, síndromes do pânico e ainda para acalmar tosse e dispneia. Ponto hipófise 7. Localização: localizado no bordo superior, a linha do antitrago, próximo à fossa superior do antitrago. Função: atua sobre distúrbios ginecológicos de origem endócrina, menstruação irregular, de amenorreia, tratamento de hiper ou hipotiroidismo, tratamento de enfermidades hemorrágicas. Então, também é um ponto muito importante, na verdade, todos são. Só que vocês vão, depois, para fazer o diagnóstico, vocês vão vendo qual que é os pontos que aquela pessoa quer naquele momento. Que você pode colocar de até 6, no máximo 8 sementinhas, mas já não é legal. Então, assim, às vezes até tem pessoas que colocam 12, mas eu prefiro de 6 a 8 no máximo, para aquele quadro. Não ficar muito confuso também, né? Mexer em vários pontos. Ponto cérebro, encontra-se no lado superior do antitrago. Então, o ponto cérebro vai estar no lado superior, né? Então, do antitrago, o antitrago está aqui. Vocês vão encontrar o número 8 ali. Função: usado nos tratamentos da enfermidades cerebrais, como insuficiência cerebrovascular, ataxia, epilepsia e hipercenisia. Então, assim, também é um ponto muito bom, muito usado na auriculoterapia. Ponto tálamo 11, vai estar ali, encontra-se no lado interior do antitrago, no extremo interior de uma linha traçada entre os pontos parótida e pulmão, imediatamente por baixo deste último. Então, vai estar aqui em cima, mais ou menos, do lóbulo. Função: atividade, aqui, né, na cava. Atividade neurovegetativa, regulação fisiológica dos órgãos internos. Ponto subcórtex 13, vai estar ali localizado no triângulo, né? Vai ser os 3 pontinhos, vocês vão ver ali. Vocês vão ver que vai ter um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos dentro desse local. Então, está localizado no lado interno do antitrago, na metade da distância de uma linha que une os pontos tálamo e ovário. Então, o tálamo
vai estar um pouco para baixo e o ovário um pouco para cima. Ó, o ovário um pouco para baixo e o tálamo um pouco para cima. Daí vocês vão encontrar o ponto supercórtex. Função regula a função do córtex cerebral, trata transtornos neurovegetativos também, neuroses, afecções do sistema digestivo e afecções do sistema cardiovascular. Então, aqui está uma mapinha dessa área do antitrago, parte externa, tronco cerebral. Aí vocês vão ver a parótida, Ping Xuan, temporal, fronte, occipital, hipófise e o cérebro. O cérebro não aparece nessa figura, mas vai aparecer nessa outra aqui, ó. Tá aqui nessa figura que tá no ponto do subcórtex. Aqui, ó. Então, nessa daqui vai aparecer 8. Na antitrago, na parte interna, mais pro lado de dentro, você vai encontrar o tálamo, número 11, supercórtex 13, que eu já tinha falado para vocês agora há pouco. Então, agora nós vamos para a face superior do antitrago, ponto tronco cerebral. Então, vai ser tronco e cérebro. Então, está localizado no bordo superior da fossa, integrado função, estimula a mente, acalma o pânico, convulsão, tratamento de tosse, febre, bronquite. Esse é um ponto muito usado. Ponto laringe, localiza-se, encontra-se no bordo externo e inferior, na fossa do intertrago, 2 milímetros abaixo do ponto tronco cerebral, função, tratamento das afecções e da orofagia e das odontalgias. Então, tá aqui. Não, vai pegar aqui e aqui, tá? Tronco cerebral e laringe. Agora nós vamos para o trago, que é essa parte aqui, localizado na metade superior do trago do lado externo, por cima da proeminência central do ápice. Função anti-inflamatório, pirrética, sedante e analgésica. Esse é um ponto muito bom, esse ponto número 1, porque ele ajuda até a sedação, para você até mexer em algumas partes que a pessoa que não pode tomar algum tipo de anestesia, se não for de grande, gente, desculpa, se não for de grande essa cirurgia, ele vai ajudar por algum tempo. Tá? Ponto suprarrenal, localizado, situa-se sobre a metade inferior do lado externo, trago, por baixo da proeminência deste. Função, tonifica e ativa as funções das glândulas suprarrenais, possui propriedades anti-alérgicas, anti-infecciosa, anti-inflamatória e contraindicado em pacientes com hipertensão arterial. Ainda pode ser utilizado como complemento dos tratamentos de asma e bronquite. Ponto nariz externo, voltinha ali, situa-se sobre a face externa do trago, formando um triângulo com ponto suprarrenal e ápice do trago. Então, função de inflamação do nariz. Está bem na pontinha aqui do antitrago. Ponto faringe, 5. Localização, situa-se na face do trago, na metade superior, função faringites, amigdalites e traqueite e bronquites. Então, ponto 5. Você vai encontrar na face interna do antitrago, dentro do trago, quer dizer. Ponto nariz interno, então vai ser por dentro também. Localização, situa-se na face interna do trago, na metade interior, função rinites, alérgicas, resfriados, sinusites e obstrução nasal. Ponto fome, 8, esse é um ponto que a gente usa muito para emagrecimento, estou precisando usar ele. Localização, situa-se na metade da distância da linha que conecta o ponto nariz externo do ponto
suprarrenal, função regular apetite e tratamento de obesidade. Como eu falei, eu preciso usar esse ponto. Ponto C, localização situa-se na metade da distância da linha que une os pontos nariz externo e ápice do trago. Você vai encontrar ele aqui, né, como o 8 embaixo, o 9 para o lado de cima. Regula o mecanismo de sede empregado no tratamento de diabetes e de enurese, né, falta de líquido no corpo. Então, tá aqui. Novamente, o mapinha com a legenda. Vocês já prestem atenção, porque também vai fazer parte do trabalho de vocês para a semana que vem. Fazer a legenda, mais ou menos nesse jeitinho aqui, e aí já explicar as funções de cada um. Agora vamos para a incisura do supratrago. Ponto ouvido externo, localização situado sobre a área da forma a depressão, entre a fossa do supertrago e a hélix. Então, vai ser bem aqui. Hélix, supertrago, no meio, dentro ali, vocês vão sentir aqui. Função, usado no tratamento de distúrbios do ouvido, como tinido, hipoacusia e surdez, labirintites e vertigens. Ponto que eu vou usar também. Anti-hélix. Dividimos a anti-hélix do seu início até onde se divide em raiz superior e raiz inferior em 5 partes. Pontos da região cervical. Localização abrange primeiro e o quinto, os mais inferiores da anti-hélix. Função, qualquer disfunção relacionada à área, desde dores musculares, espasmos e torcicóloros. Ponto da região dorsal. Localização está região percorre o segundo, terceiro, quinto da anti-hélix, de baixo para cima. Função, atua sobre qualquer disfunção ou patologia localizada na coluna dorsal. Ponto, região lombar, localização irá abranger o quarto, quinto, estando entre a coluna dorsal e a região sacra. Função, atua sobre qualquer disfunção ou patologia localizada na coluna lombar, principalmente as lombalgias. Pontos pescoço, a localização está na região cervical do início, mais internamente, mais para o lado de dentro, função torcicolos, hipotiroidismo, inflamações, musculações, espasmos e etc. Ponto tórax, localização, início do bordo interno da região dorsal, função para o tratamento de patologias específicas da zona como angina, herpes, zoster, sensação de opressão torácica, né? Tem a angina, que a gente já vai chamar, que é uma pressão que dá no tórax, subindo e vai causando algumas sensações também nessa parte aqui, ou corre para trás, que é. Então, esse é um ponto que ajuda a não ter esse tipo de sensações. Ponto do músculos lombares, localização, está situado na região lombar da anti-hélix, mas ao nível do bordo externo, então, parte externa em direção à escafa, tá? Função, todas as alterações da musculatura paravertebral, lombalgias e hérnias discais. Ponto da tireoide, localização está na região cervical, ponto do tronco cerebral. Então, se o bebê está com a cabeça para baixo, vai ser essa parte mais de baixo aqui. Função, tratamento das patologias da tireoide. Então, tá aqui. Número 1, que eu já tinha falado para vocês. Número 2, um pouco mais para cima, na cava. 3, lombar, para dentro, na anti-hélix. O 4, aqui na sacra. Pescoço, número 6, como eu falei, aqui embaixo. O tórax, mais aqui em cima. Um pouquinho para cima do 6. O abdômen, bem aqui, passa ali do triângulo, onde eu chamei, desce uns 5, 6 centímetros, está ali o abdômen, número 8.
Músculos lombares, número 11, que vai ficar aqui na cava. E a tireoide, número 15, que vai ficar dentro da cava também, bem dizendo, quase na frente do trago ali. Agora a gente vai para anti-hélix cruz inferior. Então, anti-hélix cruz inferior. Ponto da região glútea, localização. Nossa, esse é um ponto muito bom para quem tem problemas de glúteo muito flácido, né? Um ponto que ajuda quando você ceda ele. Representa o primeiro terço da cruz inferior para tratamento de algias na região glútea, sarcoíliaco e ciático. Ajuda para o ciático também. Ponto do nervo ciático, que a gente já falou dele, representa o segundo terço da centro da cruz inferior da anti-hélix. Função, tratamento das citalgias. Nesse caso, utiliza-se estimular esse ponto para a via anterior e posterior, de tal forma que fique em oposição direta. Então, ficar opostos um ao outro. Ponto simpático, localizado, representa o terceiro parte da cruz inferior, né? Função, regular, função do sistema neurovegetativo, relaxar, espasmos, a musculatura lisa, tem ação da vasodilatadora e regula as secreções internas. Anti-hélix cruz superior, localização, encontra-se na parte mais alta do bordo externo da cruz superior, indicado para casos de entorses de qualquer um dos dedos, debilidades vasculares e micoses. Ponto calcâneo, encontra-se na parte alta do bordo, né, aqui de cima, parte superior. Função, utiliza o tratamento de esporão de calcâneo por dor no calcâneo, deficiência do rim. Ponto de articulação do tornozelo, situa-se na metade da linha lançada entre o ponto calcâneo e o joelho, vai estar para cima também. Função, estorses de tornozelo, inflamação de articulação, subluxação ou articulação. Ponto da articulação do quadril, situa-se bem no centro da linha inicial da cruz superior, quase bem no meio. Função, atua sobre as dores lombares, dores do quadril, citalgias e espondilolisteses. Cara, eu nem sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa que eu vou pesquisar. Espondilolistese. Ponto de articulação do joelho, localizado exatamente no centro da cruz superior. Função para o tratamento de todas as afecções no joelho, principalmente casos de reumatismos. Ponto dos músculos gastroquitêmicos, localização do bordo exterior da cruz superior, na região central. Função, espasmos da panturrilha, cãibra e até ciatalgias. Ponto do músculo dos quadríceps, localização, situa-se entre a articulação do joelho e a articulação do quadril. Função, qualquer disfunção ou patologia localizada na coxa. Então, está aqui todos os pontos, vocês vão ver que todos muito em roda do Shemin, que é nessa, que eu falo para você, nesse triângulo aqui, né, que vocês vão ver. Então, essa é a parte da cruz inferior e superior da anti-hélix. Então, a gente vê a parte de baixo e a parte de cima. Então, ali A, B, C, 1, 2, 3, 4, parte A, B, C é inferior e superior, 1, 2, 3, 4 e 8. Agora, vamos para a fossa. Saiu duas vezes. Fossa, escafoide, ou escafa. Então, saiu duas vezes o título. Então, é fossa escafoide, ou escafa. Então, é a fossa escafoide ou escafa. O resto aí tá demais, desculpa, meninas. Ponto falanges, localização. Situa-se na extremidade superior da escafa, parte de cima. Função usada em qualquer alteração dos dedos da mão, hiperidrose, dermatites, formigamentos, luxações, etc. Ponto clavícula, localização situa-se na extremidade inferior da escafa,
Função: atua em dores da região cervicobranquial, luxações da clavícula. Ponto da articulação do punho, localização: situa-se mais ou menos 5 milímetros abaixo do ponto falanges. Função: usado em tratamento de síndrome do túnel do carpo, tendocinovites e Kervin. Ponto cotovelo, localiza-se 2 milímetros abaixo do ponto da articulação do punho. É isso lá, tá? Função: todas as afecções do cotovelo, hipicondilites e reumatismos. Ponto do ombro, 3 milímetros abaixo do ponto do cotovelo. Então, a gente já sabe que essa criança tá de cabeça para baixo, a gente viu a parte superior, que é pé, coxa. Então, agora a gente vai estar um pouco para baixo, perto do cotovelo, né? O abdômen vai ser um pouquinho para baixo, quase no meio da orelha. Então, vai ser a função, todas as disfunções e a patologia do ombro. Ponto da alergia ou urticária, a gente já falou desse ponto, situa-se entre os pontos falanges e articulação do punho, toda patologia alérgica como asma, dermatites e urticárias. Opa, tá lá ela lá, a falange lá em cima, clavícula, punho, 4 cotovelo e os 5 ombros. A gente falou sobre o ponto alergia ou urticária, que estaria entre, vou voltar aqui, que estaria entre o ponto falange e a articulação do punho. Ponto falange número 1 e articulação do punho. Dobrem a orelha nesse meio e sintam. O 1 e o 3. Dobrem e sintam. Nesse dobrazinho vocês encontrarem alguma dor, é porque vocês estão com alguma alergia. Vamos para a fossa triangular. Ponto hipotensor. Está localizado no bordo interno e superior da fossa triangular, próxima à hélix. Função: usado nos tratamentos de hipertensão arterial. Um ponto muito bom também, né? Se essa cliente vir reclamar que tem hipertensão, já oferece, né? Colocar aí esse ponto hipotensor, né? E daí já coloca também o da boca, o da água, o da... Agora me fugiu. Aqui vai ter aqui embaixo da ansiedade. Então, vai colocando esses pontinhos, deixando essa cliente mais leve, né? Assim, ajudando ela a não ter tanto problema arterial, pressão alta. Ponto pelve. Localização: encontra-se na junção da cruz superior com a cruz inferior pelo bordo interior da fossa triangular. É utilizado no tratamento de dores na região do baixo ventre, dismenorreia e prostatite de dores locais. Gente, essa abrição de boca é porque o ser humano acordou 6 horas da manhã. Sheimen, nossa, esse é o ponto, né? Esse é o ponto mais importante desde quando eu fiz os cursos de MTC e de auriculoterapia. É um ponto muito, 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 muito importante na auriculoterapia. Então, é bom sempre abrir, sempre colocar uma sementinha, uma esfera, uma agulha nesse ponto. Então, ele situa-se a 2 metros do ponto da pelve em direção ao ponto hipotensor, no bordo superior interno da fossa triangular. Então, ele vai estar bem aqui no cantinho da fossa triangular. É analgésico para qualquer tipo de dor. Ele é sedante para qualquer patologia respiratória ou alérgica e ainda age como anti-inflamatório. Esse ponto é o cara. Ele é considerado o ponto mais importante da auriculoterapia, sendo que o mesmo é utilizado em todo e qualquer tratamento. Como eu disse, é o ponto especial. Sempre usem ele, porque ele vai abrir para todos os outros pontos, né? Ajudando também na aplicação de todos os outros pontos. Ponto do útero, a localização na linha do ponto hipotensor, outra extremidade da fossa triangular, usando o tratamento de menstruação irregular, dismenorreia, menorreia,
hemorragias, endometriose e disfunção sexual. Ponto da constipação, localização entre o ponto de forma do triângulo com o ponto do nervo ciático e simpático, mais ponto da constipação entre a localização de dentro da fossa triangular próximo ao bordo inferior. Função usada no tratamento de constipações. Então, está aqui esse tipo círculo aqui, onde vocês vão encontrar o Shemin. Ele é um ponto que vem do hipotensor, daí um pouquinho mais, que vai estar nessa cavinha, né? Vai ser tipo de 2 em 2 milímetros. 2 milímetros tá o 4, que é, agora eu não me lembro, mas o 3, que vem o Shemin, o 5, que vai estar bem no meio dela, que vai ser o útero, e o 9, constipação. Concha simba, ponto do estômago, localização, final da raiz da hélix, a gente já sabe que o final da hélix, da raiz da hélix vai estar dentro, pêndice da orelha, exatamente no local em que ela termina. Então, começa aqui e termina aqui. Indicado em todos os tratamentos que envolvam a região do estômago, gastrite, azia, espasmos estomacais, úlcera, gastrites, etc. Ponto do duodeno, situa 2 milímetros acima do ponto do estômago, pelo bordo superior da raiz da hélix, na mesma direção no ponto da cárdia. Função usados no tratamento do duodenite, úlceras do duodeno. Ponto do intestino delgado, localização encontra-se no bordo superior da raiz da hélix, no lado de cima, na mesma direção do ponto do esôfago. Tratamento da constipação, má absorção de alimentos, diarreia, distensão abdominal, transtornos gastrointestinais em geral. Ponto do intestino grosso encontra-se no bordo superior da raiz da hélix, na mesma direção do ponto da boca. Constipação, transtornos intestinais, diarreia, distensão abdominal. Sabe aquelas dores horríveis, aquelas cólicas? Ajuda um monte esse ponto. Ponto da apêndice, também encontrada no bordo superior da raiz da hélix, entre os pontos do intestino grosso e o delgado, indicado somente para o caso de apendicite aguda. Aqui está, então, eu vou até tirar aqui, se eu conseguisse mostrar para vocês, mas o final da minha hélix é aqui, e aqui que vai mostrar para vocês, ó, começa bem do pontinho que vocês vão pegar aqui, vocês vão até o final dela aqui, o 4 vai ser o estômago, o 3, a gente já falou no outro ali, mas vamos pegar só desse, que vai ser 4, 5, 6, que vai ser só do superior, aqui, só a parte da parte de cima. Então, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e apêndice. Então, tudo aqui na parte de cima, lado de baixo, daí é o outro que a gente já falou. Ponto do rim, localização situa-se na mesma direção do ponto da pelve, mas na concha simba do bordo superior, por baixo de uma cavidade formada pela cruz inferior da antihélix. Função, manutenção da conservação do estado de saúde geral do paciente, usado para fortalecer a região lombar, a medula espinhal, a função cerebral, ajuda a manter a harmonia na circulação dos líquidos corporais e considerado como o segundo ponto mais importante da auriculoterapia. Preste atenção, primeiro ponto Shemin, segundo ponto do rim. Ponto próstata, situa-se no bordo superior da concha simba, muito próximo à hélix, na cavidade por baixo da cruz inferior da antihélix, indicado para o tratamento da próstata e transtornos das funções sexuais. Ponto bexiga, situa-se a 2 milímetros do lado do ponto próstata em direção ao ponto rim, indicado para todos os tratamentos relacionados à bexiga, retenção e eliminação dos líquidos do corpo. Ponto fígado, a gente vai encontrar esse também como o terceiro ponto mais principal. Então, esse é o terceiro ponto principal. O ponto fígado apresenta-se no bordo posterior e inferior da concha simba,
Ele ajuda a fortalecer as funções do baço e do estômago, atua sobre todas as afecções do fígado, controla os ligamentos, tendões e também indicado sobre distúrbios do sangue. Um ponto muito importante também. Pontos da vesícula biliar e pâncreas, situa-se na borda superior da concha Simba, na meio da distância entre os pontos do fígado e do rim, em função do ponto. Herpes zoster, distensão abdominal, consistências no sabor amargo da boca e por vários dias, né? Função do pâncreas. Então, a gente falou da biliar, agora a gente vai falar do pâncreas, diabetes e pancreatites. Então, está aqui 2, o rim, 2, a próstata, 3, bexiga, 4, fígado, vesícula e pâncreas, número 5. Que vocês vão ver, saiu, vou eu lá tentar mostrar para vocês, que eu sei que não dá, mas eu tento. Então, vocês põem o dedo assim, ó, saiu da hélix, terminou a hélix, e só pôr o dedo assim, para vocês sentir esse nervinho que vocês vão sentir aqui antes da hélix, da anti-hélix, que a hélix é de fora, vocês vão pegar no final aqui da raiz da hélix, vocês vão até o finalzinho aqui para achar a boca, e vocês vão pôr o dedo aqui. Quando vocês sentirem, esses pontinhos ali, o 4, 5 e 1, tá? A gente vai fazer isso na prática, não vejo hora. Concha cava, ponto da boca, localização situa-se na região do conduto auditivo externo da boca superior, mas exatamente dentro da incisura do supertráqueo por baixo da raiz da hélix. A gente já falou desse ponto, né? Função para tratamento de qualquer infecção da boca, úlcera, glossite, gengivite, dores na ATM, articulação temporal, infecções, inflamações em laringe e faringe. E quando a gente coloca também na boca, ajuda para obesidade, tratamento de obesidade. Ponto do esôfago, localiza no inferior da raiz da hélix, na mesma direção do ponto do coração. Indicado para tratamento de hérnia de hiato, esofagite, disfagia e alguns transtornos digestivos. Ponto cardia, localização, situa-se no bordo inferior da raiz da hélix, entre os pontos do estômago e do esôfago, função indicada para casos de refluxo gastrofágico e náuseas. Concha cava, aí vocês vão ver ali o 2 que a gente viu a parte de cima, agora essas são as partes de baixo. E o 3, a cardia. Ponto coração, localiza-se exatamente no centro da concha cava, na mesma direção do ponto do esôfago. Função melhora a capacidade funcional do coração, regula a pressão arterial, ajuste do metabolismo da transpiração, insônia e para regular o metabolismo da circulação sanguínea. Ponto pulmão, localização situa-se por cima e por baixo do ponto do coração. O ponto pulmão por baixo da orelha coincide com o pulmão do lado da orelha tratada. Já o ponto pulmão acima do coração representa o pulmão do lado contrário da orelha tratada. Tem função de controlar a respiração, dispneia, indicado em todos os distúrbios de patologia, sistema respiratório, ajuda no controle de pele e os pelos. Ajuda também para quem ronca muito. Ponto da traqueia, situa-se na direção do conduto auditivo externo, na meia distância entre o coração. Função usada no tratamento de laringites e espuglotites. Ponto brônquios, localização, situa-se na meia distância entre os pontos da traqueia e pulmão. Função diminuir a tosse, dispneias, crise de asmas, atua sobre a bronquiectásia e a bronquite. Ponto baço, localização, situa-se na concha da cava em direção anti-hélix, a meia distância entre os pontos estômago
e tronco cerebral. Função: atua sobre os 4 membros, podendo trabalhar as algias lombares e os membros, do caso de atrofia muscular, perda de força muscular nos membros. Ajuda a combater a infecção do sistema digestivo e pode atuar ainda sobre a enfermidade das hemorragias. Ponto baço: localização, situa-se na concha cava em direção anti-hélix, meia distância entre os pontos do estômago e o tronco cerebral. Atua sobre 4 membros, podendo tratar as algias lombares e dos membros dos casos de atrofia muscular e perca da força muscular nos membros. Ajuda a combater afecções do sistema digestivo e pode atuar ainda sobre a enfermidade das hemorragias. Enfermidades hemorrágicas. Ponto São Jean, localizado no baixo do conduto auditivo externo do bordo interno do antetrago, na meia distância entre o bordo inferior, conduto, e o ponto subcórtex. Função: analgésico, um ponto muito bom esse. Vamos colocar ele como 4º, importante. Tonificante do coração, fortalece o baço, estômago e rim, e também pode ser usado no tratamento que envolve o aparelho genital. Está aqui, ponto 6, olha ali, ele é bem grandinho, um ponto bem grande. Aqui vocês vão encontrar o coração, bem no meio ali. Prestem atenção no mapinha, para vocês fazerem a legenda no trabalho e as suas funções. Incisura do intertrago, ponto endócrino, localização está situada exatamente na parte mais baixa interna da incisura do intertrago, função usada para regular a função do sistema endócrino, possui propriedades imunológicas e anti-inflamatórias e pode ser usado ainda como complemento nos tratamentos da função digestiva em casos de obesidade. Ponto hipertensor, localização, encontra-se no bordo inferior da incisura do supertrago, função tratamento de hipotensão arterial e pressão baixa. Ponto ovário, localização, situa-se dentro da incisura do intertrago, próximo ao início do antetrago, função transtornos menstruais, hemorragias uterinas e infertilidade. Então está ali, o endócrino 1, 4, hipertensor 4 e ovário 5. Hélix, ponto ápice do hélix. Ele fica localizado no alto da hélix e pode ser encontrado entre o ponto dobrando o pavilhão da auricular para frente, sendo o ponto a ponta mais alta que se forma na orelha. Então, esse ponto aqui. Função: anti-inflamatório, antipirética, hipotensora e antialérgica. Lembram do pontinho que eu falei da alergia? Dobra entre o 1 e o 4 e você encontra o ponto hélix. O ponto ápice do hélix. Localização: está localizado na hélix, na linha do bordo inferior, na cruz superior da antihélix. Função: tratamento de hemorroidas, prolapso retal e prurido anal. Esse é o ponto hélix. Isso. Ponto órgãos genitais externos. Localização na hélix, seguindo a linha do bordo superior na cruz inferior da antihélix. Função: uretrites, prurido genital, coceira, micose da região genital. Ponto da uretra, localização na hélix, na mesma linha do ponto próstata, função do prostatite, enurese noturna, poliúria e afecção da própria uretra. Ponto do reto, localização na hélix, na linha do ponto do intestino grosso, função tratamento de hemorroidas, prolapso retal e incontinência fecal. Então, está aí todos eles. O 1, o 2, o 3,
o 4 e o 5. Né? Vai pegar essa parte aqui. Ponto diafragma, localização situa-se na raiz da hélice sobre o conduto auditivo externo, tem a função de manter a homeostase sanguínea, diminuir os espasmos musculares do diafragma, além de ser muito importante no tratamento de afecções dermatológicas. Está aqui, raiz da hélice, ponto 2, diafragma. Então, aqui acabamos o segundo slide da aula 2 sobre auriculoterapia, vemos todos os pontos. A nossa próxima aula vai ser sobre diagnósticos, o que usar, que aparelho precisa, de repente até onde comprar algumas coisas. Então, eu vou montar uma aula para vocês com diagnósticos. Mais para frente também vou passar muitos protocolos para vocês, eu tenho bastante. Mas para a próxima aula vai ser uma aula mais curta, porém também muito importante, né, para a gente aprender a fazer os diagnósticos. Muito obrigado, meninas. Então, vai ficar ali o trabalho. Como o trabalho é um pouquinho mais extenso do que da semana passada, eu vou pedir para que vocês façam em duplas. Vai ajudar depois para correção. E também vai valer 2 pontos. Muito obrigada.